eu acho que a gente precisa ser forte emocionalmente. Isso é uma coisa principal, na minha opinião, né? Pra gente tocar um negócio, pra gente começar alguma coisa. Porque se você é forte emocionalmente, o resto você consegue resolver. Fala pessoal, hoje eu vou entrevistar um parceiro aqui, Júnior Fuentes, proprietário da franquia Handman Group, né? Júnior mora na Nova Zelândia, né? Para quem não sabe, então, Júnior, obrigado, irmão, pelo prazer, pelo tempo aí dedicado. Sei que você vive na correria aí também, né? Então, quero só agradecer pela presença aqui e vou passar a bola para você. Pode falar um pouquinho aí quem é você, o que que você faz, o que que a sua empresa faz, pra gente Beleza, dar Juan, início. como é que tá, cara? É um prazer aí estar com você aí, cara, gravando esse vídeo, podendo ajudar pessoas, né, que de repente têm a mesma ideia, né, a mesma visão, ou de repente está pensando sobre o assunto, né? E falando um pouco sobre mim, sou brasileiro, né? Vim para cá, para Nova Zelândia, fazem 7 anos e alguns meses, acho que uns 3, 4 meses. Estou aqui com a minha família, com minha esposa, minhas 4 filhas. Quando eu vim para cá, eu trabalhava numa marmoraria. é, Quer dizer, quando eu vim para cá, eu comecei trabalhando numa marmoraria e trabalhei esses 7 anos na marmoraria. E agora eu estou saindo e abrindo meu próprio business, né? Meu próprio negócio. A minha esposa, ela tinha aberto já uma franquia, eu tinha ajudado ela, a gente comprou uma franquia de cleaner, né? E aí agora deu que eu comecei também a minha própria, de handyman. É o mesmo grupo, né? É o mesmo grupo de franquia, mas diferentes setores, né? Um é Sim, de limpeza, um é de handyman. Mas acho que é isso aí, a apresentação. show. Só pro pessoal aí que não sabe o termo handyman, o que que significa esse termo Ah, handyman? tá legal. É como se fosse um marido de aluguel lá no Entendi. Brasil, né? Então é uma pessoa que faz reparos em Então faz tudo. residência, que faz tudo, Sim, praticamente faz tudo, né? Então assim, tanto trocar uma lâmpada, fazer uma pintura numa parede, fazer um deck, fazer uma cerca, né? Então assim, é muita coisa. De repente uns reparinhos hidráulicos, né? Trocar uma show. torneira, né? E arrumar um vazamento, alguma coisa que eu posso. Nem tudo eu posso fazer porque tem que ser um profissional Sim. especializado, né, no caso, mas alguns pequenos reparos eu consigo fazer. E então é uma coisa bem que abrange bastante coisa, que geralmente o pessoal usa tanto para fazer reparo em casa, quanto às vezes quando sai pessoas que moram de aluguel e vai arrumar a casa, vai dar uma renovada na casa para alugar novamente. Então é uma área bem grande aí de Sim, atuação. sim. E é uma área que o pessoal não sabe, né? Para quem países assim como Nova Zelândia, Estados Unidos, né? A mão de obra é muito cara, né? Esse tipo de mão de obra tem uma demanda e o pessoal paga bem, porque não é todo mundo que faz, né? Sim, sim, claro, e isso é bom, né? Porque é como você disse mesmo, né? É um trabalho bem valorizado, né, aqui na Nova Zelândia, e por isso que eu vi uma oportunidade de começar nesse business aí. Show de bola, irmão. Então, vamos lá? Vamos lá, bora? Vamos aqui. Para começar já então, ah, como que trouxe? Você já falou aqui, né, sobre quem é você, né? Mas o que te trouxe até aqui, até esse momento do Júnior empreendedor? Olha, na verdade, o que mudou na minha vida, né, que me puxou para esse lado de empreendedorismo, nem foi tanto eu querer empreender. Na verdade, como eu posso dizer que foi um problema na minha vida, né, uma dificuldade que eu passei, que me fez olhar para mim mesmo e me curar, né? Querer me curar, querer voltar a ser uma pessoa feliz, bem, né? Eu estava meio perdido na vida e estava passando por problemas, né? No relacionamento e problemas com a minha família né? E eu estava perdido e assim, e nessa de querer buscar ajuda, eu comecei a ouvir muitos, como hoje em dia é fácil, né? A gente ouvir vídeos, assiste vídeos, né? E ouve palestras ou pregações, né? Então eu comecei a me encher muito disso e isso me ajudou a me curar, né? E nessa cura que eu tive foi que eu descobri a minha identidade mesmo e que
que Deus nos chama para ser reinante aqui na Terra, né? E aí nessa visão, né, que eu tive que, poxa, o que que eu estou fazendo, né? Eu tô só sobrevivendo, eu preciso conquistar mais coisas, eu preciso fazer mais, eu preciso ser reinante aqui na Terra, né? E isso que me motivou a abrir meu próprio negócio, a fazer meu próprio business, né? Então, eu acho que se eu pudesse dizer assim, qual foi o momento que eu parei e pensei, eu vou abrir meu business, nem foi por questão de dinheiro ou porque eu queria ser, eu quero ser rico, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter isso. Foi mais uma coisa de identidade, né? Eu Realização, diria assim. isso, eu Se preciso. sentir útil, se sentir que Foi, isso, tá fazendo é porque, algo, fazendo alguma diferença, né? exato, é Eu porque sei bem Deus nos como é. chamou para ser isso, né? Então, foi nesse momento que eu peguei, assim. Sim, top, irmão. E você já falou, né, um pouquinho, mas assim, antes de você empreender, o que você fazia e o que mais mudou na sua vida desde que você tomou a atitude de empreender? Tá, o que eu vejo que mudou muito o que eu fazia, né? Eu aqui na Nova Zelândia, no Brasil, eu trabalhei com. Meu pai tem um business lá, ele tem uma tapeçaria, né? Que restaura móveis e restaura estofados, móveis antigos e tal. E eu trabalhei, né, com meu pai lá, né, quando eu era adolescente e tal. Comecei muito cedo a trabalhar também, e trabalhei também na Unilever no Brasil, em empresa, mas quando eu vim para Nova Zelândia, eu trabalhei numa marmoraria. É porque eu já tinha trabalhado em marmoraria no Brasil, mas aqui na Nova Zelândia, como é um trabalho que você consegue visto com ele, né? Que é um trabalho que você consegue aplicar o visto para você. Então foi o que eu vim e só falei, o que me dá visto aí, me dá, né? Então Sim, surgiu essa oportunidade. Eu trabalhei como pintor quando eu cheguei, né? Fazendo, o pessoal me pagava no cash, né? No dinheiro, assim. Eu trabalhei um mês mais ou menos como pintor, e depois eu já passei para marmoraria, eles aplicaram meu visto e tô aqui fiquei 7 anos trabalhando com marmoraria. E o que mudou, né? Como eu disse, ainda eu estou começando meu business, né? Ainda tô estruturando, já vai começar agora a última semana ainda. Eu estou trabalhando nessa empresa, na marmoraria, mas já tô fazendo toda essa movimentação de transição, né? Então, o que mudou foi que você tem que ser muito responsável, né? Eu acho que quando você trabalha para alguém, às vezes você fica acomodado, né? Você fica bem acomodado, porque você tem seu horário, você não se preocupa se vai vender, se não vai vender, se vai ter cliente, se não vai ter cliente. Você só vai fazer sua hora ali e beleza, né? Lógico, sempre fiz um bom trabalho, né? Sempre fui bem reconhecido. Mas mesmo assim, eu acho que quando passou para a minha parte agora de eu ter que achar cliente, eu ter que, né, fazer o trabalho e depender de mim para ganhar o dinheiro e não só da minha hora, então assim vem uma responsabilidade muito grande. Então, se eu pudesse falar de alguma forma o que mudou, assim, a princípio foi essa responsabilidade, né, que agora eu tenho de fazer o meu fazer próprio dar certo, dinheiro, né? né, e depender só de mim mesmo. Sim, sim. Eu posso dizer assim que eu também, eu sinto a mesma coisa. E o que mudou, assim, que eu digo, o que mudou pra mim foi a minha gama de conhecimentos gerais se expandiu de uma forma absurda. Porque, como você disse, agora quem empreende, você tem que vestir vários chapéus, né? Eu coloco o chapéuzinho do contador, do vendedor, eu tenho que aprender contabilidade, tenho que aprender vendas, eu tenho que aprender processos organizacionais, né? Tudo isso porque como nós somos uma empresa pequena ainda também, né? Eu e a minha esposa, né? Eu não tenho ainda como delegar, contratar alguém para delegar essas funções. Então, basicamente, todo o coração da empresa passa por mim. A minha esposa, ela é da parte do operacional de fazer, ela entrega, ela é da parte de entrega, né? Mas aí, cara, venda, contabilidade, marketing, né? Tem que aprender a se vender na internet, se posicionar, construir site. Cara, tipo, tive Sim, que aprender a fazer tudo isso. E contabilidade, tipo, uma das coisas que mais me pega, sabe? É calcular a margem de lucro, lucro bruto, lucro líquido. sim, Cara, essa é coisa assim que eu ainda tenho muito que aprender, mas é sim. aquilo, tipo, minha gama de conhecimento geral teve que explodir, basicamente, né? Aumenta muito É, e isso é verdade, cara. Eu até costumo brincar, né, que eu gosto muito de problema.
né? E assim, quando eu mudei essa mentalidade, a minha mentalidade de conforto para uma mentalidade de eu quero ser reinante aqui na Terra, eu quero construir, eu quero produzir. Então eu tive que colocar esse drive na minha cabeça, né? Eu quero problema, me dá problema. Por quê? Até eu tive uma, né, uma discussão, não discussão, né, no bom sentido, mas com a minha esposa, porque quando eu disse para ela isso, ela ficou meio brava comigo. Como que você vai ficar falando que é problema? Como que você quer dizer que é problema? E aí eu tive que explicar para ela, não, mas é porque assim, quando você já seta isso na sua cabeça, né, você fala, ó, você coloca isso na sua mente, fala, eu tô pronto e eu quero o problema. Quer dizer, as pessoas que têm mais valores hoje são as que resolvem problemas, né? Então, assim, se você é um resolvedor de problema, então você é uma pessoa valiosa, né? E as pessoas que falam que quer problema é porque elas querem aprender, né? Elas querem aprender, elas querem. É... Por quê? Porque quando você vai resolvendo os problemas, você vai crescendo em conhecimento, assim como você disse, né? E quando você seta isso, quando vem problema, você não desanima, porque você fala, é isso que eu quero aprender, eu quero me dar problema, me dá mais coisas para me aprender, eu quero fazer, né? Então, quando você seta isso, você não se sente tão pressionado, você se sente feliz, porque tem uma passagem da Bíblia que diz que se você quer paciência, né? Se você pedir para Deus paciência, Ele vai te dar provação, né? Por quê? Porque Deus, e não é porque Ele quer te castigar, é porque Ele quer te ensinar. É porque Ele fala, você quer paciência, então eu vou te ensinar. Então eu vou te dar problema para você passar por isso e aí você vai aprender, né? Então eu vejo assim que quanto mais problema a gente resolver, quanto mais coisa a gente é, pegar, dominar no peito e bater embaixadinha com o problema, mais a gente vai ser uma pessoa sábia e de mais valor, né? Sim. E principalmente para o nosso business. Tudo é capacitação, né, pessoal, né? Quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais batalhas a gente trava, mais calejado a gente fica, né? Sim, sim, É, com é. certeza. Não, muito bom, mano. E assim, cara, você teve algum tipo de apoio, né? No começo, assim, nessa jornada, você tem tido algum tipo de apoio, por exemplo, alguém da família, algum amigo, ou até mesmo algum mentor, ou você tá passando por isso como um autodidata, tá indo assim, navegando o mar sem nenhum capitão, assim, vamos dizer. Não, na verdade, eu tive muito ajuda de mentores, né? Tem um pastor que chama Marlins Monroe, né? Ele é um pastor que eu ouvi muito mensagem dele e a mensagem dele do reino mudou muito a minha mente, mudou muito a forma como eu penso. Hoje ele não, ele já faleceu, né? Mas as mensagens dele ainda estão aí, então assim, isso me ajudou muito a crescer espiritualmente, né, na minha vida. E outras pessoas também, Flávio Augusto, né, que eu escuto bastante, Pablo Marçal também, que me ajudou demais na minha jornada, né, principalmente no começo, quando eu estava quando eu estava me levantando do chão ali, que estava ruim as coisas, eu comecei a ouvir ele, foi uma recomendação ali, né, do YouTube, eu falei, bom, deixa eu ouvir isso aqui, né? E aí comecei a ouvir, me interessei muito pelo que ele fala e comecei a aprender muito com ele, inclusive foi por causa dele que eu fiz quando eu comecei a correr, né, o ano passado, e todo dia eu estava fazendo 5 quilômetros e tal, foi uma jornada, assim, bem legal para mim, de muito conhecimento, e todos os dias eu ficava ouvindo, né, enquanto eu estava correndo, e eu pude crescer muito. Então, se eu puder falar mentores, eu posso falar essas pessoas, e mais alguns também que eu ouvia, né, de vez em quando. E, e sobre pessoas da família também, no começo foi um pouco difícil para minha esposa, né, porque como a gente mora em um país diferente, então eu estava já focado nisso e falei, não, vou conseguir, vai dar certo. Mas ela ainda estava um pouco preocupada, né, assim, porque a gente tem a família aqui, né, então eu tenho 4 filhas, então eles moram com a gente, então assim fica aquela preocupação, vai dar certo? Será que isso vai dar certo, né? Então, assim, para ela foi um pouco difícil, né? Mas ela me apoiou sempre, nunca ela falou que nada de mal, mas ela ficou preocupada, né? Mas eu disse, não, pode deixar, vai funcionar, vai dar certo. A gente fez um modelo legal para começar. E com relação à ajuda também financeira, né? Eu tive ajudas também de um amigo meu que me emprestou um dinheiro e meu pai também, né, que me ajudou bastante com isso também, com dinheiro e tal. Mas eu sempre tive esse pensamento, cara, que é, Deus ele é o nosso ajudador principal, né? E ele vai colocar pessoas sempre ao nosso redor
para nos ajudar nos nossos desafios aí. Show de bola. Eu acho assim, isso, as mulheres, né, elas, acho que elas, por talvez ter o lado emocional um pouco mais aflorado, né, elas se preocupam mais. Eu passei também a mesma situação com a minha esposa, né, porque quando a gente tinha um negócio aberto, ela trabalhava no negócio e eu tinha o meu emprego, né. E aí, só que foi chegando um momento que eu também senti essa necessidade de falar, cara, eu tenho que me dedicar 100% ao meu negócio agora, né? É hora de trocar de estação. E eu lembro que ela também, ela ficou muito receosa com essa mudança, né? A preocupação, né, de, como a gente vai pagar as contas e tal. Eu acho que é natural, Claro, né, claro. das mulheres, né? E assim, tanto que eu fiz esse movimento duas vezes, né? Eu saí do meu emprego, fui pro negócio, uma vez. E aí ela ainda bem assim preocupada, né? E, e ela tava bem preocupada e eu para trazer um pouco mais de conforto para ela, o que que eu fiz? Eu fiquei um tempo, dei uma, vamos dizer assim, dei uma organizada nas coisas e saí de novo e voltei a trabalhar no emprego de novo, né? E só que aí ela percebeu que, cara, o emprego já não era mais essa estação para nós, né? Ela percebeu que financeiramente não fazia mais sentido. E aí um dia eu sentei com ela e falei: "Tá vendo, amor? Não faz mais sentido, tá aqui, ó, pelos números, analisando os números não faz mais sentido. Então assim, cara, a gente vai ter que apertar o cinto e vamos ter que ir junto." E aí ela falou: "Não, você tá certo, eu entendo agora, eu vejo." E aí, de novo, voltei de novo para nossa empresa, em tempo integral agora. E, cara, é Muito, aquilo, muito fazer legal. dar certo, né? Fazer dar certo. Isso aí, cara. É. E, cara, você tem alguma rotina hoje nesse processo de transição? Tá saindo do trabalho, fazendo o setup ali do business, né? Imagino que é uma loucurada. Tem algum dia típico, por exemplo, na sua rotina? Como você descreve a sua rotina atualmente? Cara, eu acho que está sendo o mês ou as semanas mais intensas, eu acho, né? Porque é como eu estou me preparando para começar no outro trabalho, né? Então eu estou organizando muita coisa aqui com relação a ferramentas, com relação a, né, uniformes e adesivagem do carro e documentos e a empresa. Então assim, eu estou tentando me organizar, só que como eu estou no meu trabalho, essa temporada, né, na onde eu trabalho ainda, né? Que eu vou sair semana que vem, mas essa temporada é muito cheio de trabalho, é muito busy. Então, assim, e ainda mais que eu vou sair, então eles estão tentando fazer o máximo Tipo, possível, te né? extrair o É, máximo, né? isso. Então, assim, eu tô chegando todo dia às 6 da manhã no trabalho, né? E saio, aí não tem horário para chegar, porque tem muita instalação para fazer, como eu sou instalador, então tem que para casa de cliente, então eu vou para bem longe, às vezes cidades 2 horas daqui, 2 horas e meia, 1 hora, e para fazer dois, três trabalhos, entendeu? Então, e ainda mais nessa correria, né? Como a gente trabalha com marmoraria, então às vezes o pessoal da fábrica também tá na correria também, às vezes acaba fazendo coisa errada, a gente tem que arrumar no local, então acaba atrasando mais ainda. Então assim, tá sendo uma loucura porque eu tenho que voltar para casa e eu não posso descansar, né? Não Eu posso sei parar, eu como tenho é que é. o tempinho que eu tenho, eu É tenho o que fazer segundo alguma tempo, coisa. né? É o É o segundo segundo tempo do tempo. jogo. Eu faço isso todo Exatamente. dia. Então eu chego em casa e falo, nossa, agora eu preciso, né, me organizar, fazer. Eu acredito que quando eu tiver só com o meu business, vai melhorar um pouco, acredito. É, Vai ser sei cenas do não. próximo capítulo. Mas assim, essa transição está sendo bem intensa para mim, né? Os dias estão sendo bem corridos mesmo. Final de semana eu tô cheio também, né? E final de semana, hoje mesmo fui cedinho, acordei cedo, já fui arrumar o negócio da van, depois já fui comprar ferramenta, e depois já voltei para casa, comecei a arrumar a van de novo. E então, assim, depois saí de novo para comprar coisa, voltei de novo. Então, assim, tá bem corrido, mas tá tudo bem. Eu acho que faz parte, né? Eu estou tentando me organizar bem para, inclusive, eu vou sair numa sexta-feira da empresa que eu trabalho atualmente e vou começar já na segunda-feira, né? Na próxima. Eu nem peguei folga, férias nenhuma. Isso também, tipo, trouxe um pouquinho de correria para mim. Mas eu fiz esse plano porque, como eu não sei como vai ser a primeira semana, né, do meu business, talvez
eu vou estar mais no treinamento, mais pegando como é que vai ser e tal. Então talvez eu não faça muito trabalho. Então eu já estou contando que eu não posso parar, né? Então eu acredito que a primeira semana seja mais tranquila. Então por isso que eu resolvi não pegar nenhum tipo de folga, né? Durante isso aí, vai ser só sábado e domingo mesmo e bora de novo para cima. Sim. Não, e é legal, cara. Essa fase é muito gostosa, assim. Acho que cada fase no negócio tem os bônus, né? É muito, principalmente no começo, é uma fase muito gostosa, cara, que depois você sente e acaba sentindo falta. É muito legal você ver, tá nessa correria, por mais que fisicamente é cansativo, às vezes mentalmente estressante, mas, cara, depois o prazer que vem, né? Quando você sobrepõe o obstáculo, quando você coloca algo em prática e esse algo começa a funcionar, começa a te trazer retorno, a fase do aprendizado, cara, é muito legal. Eu gosto muito também, cara. Tipo, cada semana eu tô também procurando, tipo, cara, o que que eu posso fazer de diferente? Tipo, beleza, organizei tudo que na teoria deveria organizar, né? Aí chega na semana seguinte eu já tô pensando, cara, alguma coisa, eu tenho que arrumar alguma coisa para organizar. Eu tô sempre Perfeito. procurando um problema também, né, para me Isso, show de coçar. bola. Porque É é isso legal, aí. cara, a gente brilha nisso aí, né? A gente que tem esse é o gostoso de empreender, é como se fosse um jogo, cara, é um joguinho, né? É Isso. um joguinho, você tá É isso sempre aí, cara. visando melhorar. Cara, é muito legal. Aproveita, É cara, essa top. fase porque é bem É. legal. É bem legal mesmo, cara. Show de bola. E cara, a gente sabe que empreender é um turbilhão de emoção, né? É ansiedade, é medo, às vezes tristeza, euforia, né? Então, assim, o que que foi mais difícil para você até agora, né? E o que que te manteve firme dentro dessa esfera das emoções, né? Olha, o que foi mais difícil para mim, particularmente, foi sair do meu trabalho atual. Porque, assim, por mais que foi muito bom o tempo que eu fiquei lá, a empresa é uma empresa grande, né? Tem bastante funcionário. Na Nova Zelândia inteira tem essa empresa, né? Tem em várias outras cidades aqui. É uma empresa, acho que é a maior empresa de marmoraria aqui da Nova Zelândia. Mas a cultura deles é um pouco difícil de lidar, né? Principalmente quando o gerente é um pouco é, mais rústico, né? Mais um cara mais assim que talvez não passou por um processo assim como a gente de empreendedorismo e tal. Então, para ele, mas ele consegue fazer dinheiro. Então, por isso que ele está ali no lugar dele, né? Então, ele consegue fazer cliente, consegue tal, mas a forma como ele lida às vezes com os funcionários às vezes é muito pessoal, sabe? Não é uma coisa profissional. Então eu tinha uma amizade boa com ele e tal, tenho até hoje, né? Mas eu acho que essa saída como o meu gerente ele é um pouco leva muito pessoal, então assim foi um pouquinho difícil, sabe? Até eu imaginei que ia ser, imaginei que ele ia ser uma pessoa mais difícil de lidar, né? Nos últimos dias, até que tá sendo ok, né? Teve alguns probleminhas ou outro, mas essa transição assim, sair desse trabalho, eu achei que ia ser mais difícil e foi e tá sendo mais difícil. Mas agora, né? Porque eu dei 4 semanas de notice, né? Que eu ia sair, avisando que eu ia sair, eu dei 4 semanas, né? Então eu imaginei que ia ser pegado, ia ser difícil, mas agora já está na última semana, né? Eu passei por esse turbilhão, inclusive foi bom para mim também para aprender, né? Que às vezes quando eu cheguei na Nova Zelândia eu tinha que aceitar esse trabalho por causa do visto, né? E eu passei por muita coisa nessa empresa, né? No começo principalmente, né? A gente que é imigrante às vezes vem para cá e eu não falava inglês bem, né? Eu não conseguia me comunicar muito bem e acabou que o pessoal abusava muito na questão de trabalho, tempo e tal, né? E então, assim, no começo foi bem puxado, mas depois no segundo ano já começou a melhorar, eles começaram a me respeitar mais pelo meu trabalho, pelo que eu fazia, e aí fluiu legal, mas eu sabia que quando eu saísse de lá ia ser um problema, porque como eu sou uma pessoa que está 7 anos lá já, eu ajudo muito lá na empresa, né? Então eu sou gerente de instalação, né? Lá desse lugar, desse local. Então assim deixar um time todo, né? E nesse momento, nesse período ainda de tempo busy, né? De correria no trabalho, eu sabia que ele ia ficar bem chateado e talvez ia causar algum problema. E foi mais ou menos isso, mas acho que a parte mais difícil foi essa a princípio, né? Lógico que eu sei que quando eu começar aqui vai ter outros desafios e tal, mas por enquanto eu acho que o que foi mais difícil
foi essa saída da minha empresa que eu trabalhava, né? Show, show. Acho que é qualquer relacionamento, né, cara? Quando tem fase, né, de um término, tem a fase do desespero, tem a fase da raiva e depois tem a fase de entender que realmente acabou aquele relacionamento e que, ok, tem que só aceitar, né? Vida que Sim, cara, é segue. verdade. É. E, cara, tem algum aprendizado inesperado que você tirou dessa fase, dessa nova jornada que você está entrando? Algo inesperado, algo que ninguém te contou sobre empreender, talvez? Cara, eu acho que o que eu aprendi muito, cara, assim, e tô aprendendo ainda, claro, eu ainda sou ainda um bebezinho, né? Engatinhando no empreendedorismo. A minha esposa, ela já tem a empresa, acho que faz uns 4, 5 meses, mais ou menos. Mas essa minha agora eu vou começar agora, né? Eu ajudava ela, né? Ajudei ela com a empresa dela. Mas o que eu aprendi muito, cara, foi essa questão de mindset, né? De você preparar a sua mente para entender quem você é, né? Eu achava muito que era conhecimento antigamente, né? Quando eu via pessoas assim muito ricas ou que tinha muito dinheiro e tal, eu imaginava que elas tinham feito 50 faculdades e sabia muita coisa assim né? E precisa, claro, não vou falar que isso é inútil, né? É muito útil isso, mas eu acho que você preparar seu emocional, né, você ser uma pessoa emocionalmente forte, né, que sabe lidar com o problema porque assim, eu digo, hoje em dia, eu vou dar um exemplo aqui para você, né, quando a gente pegou o contrato da minha esposa para assinar, né, da franquia dela, de cleaner, eu li aquele contrato, cara, acho que tinha umas 50 folhas, sabe? E eu tive que ler, cara, ler tudo pra ver se tinha alguma coisa. Eu gastei horas, cara, fazendo isso, sabe? Para ver. E ainda eu fiquei com dúvida se eu tinha lido tudo, eu fiquei preocupado primeiro, né? A primeira compra de uma franquia e tal. Eu falei, nossa, será que eles estão enganando, né? Aquela, aquela coisa que vem, né? É o ceticismo, né? E lendo as letrinhas pequenas e tal. Só que nessa vez, cara, do contrato dessa empresa de handyman, né? Que eu peguei, eu usei o AI, né? Eu usei a inteligência artificial. Então eu peguei aquele PDF, copiei lá no chat GPT, né? E pedi um resumo e ver os principais pontos. E assim, ó, foi 5 minutos, nem isso, acho que foi 2 minutos, já leu, já me explicou, já resumiu e já falou no meu idioma. E eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Então, assim, e aí eu comecei a fazer mais perguntas, né? Eu falei, mas tudo bem, mas qual que são os riscos daqui desse contrato? Tem algum problema? Daí, pum, já mandou. Aí eu falei, baseado nisso que você está falando, você pode fazer um e-mail para mim pedir perguntar para eles? Pum, na hora, já mandou o e-mail para mim, eu já copiei e mandei. Assim que a franquia respondeu o e-mail, eu peguei o e-mail, colei de novo e falei, agora baseado nessas respostas, o que você acha da empresa? Bum, 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 todas as informações, não, tá tudo bem. Já perguntei, e a concorrência? Tum, 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 e tal, e tal. Então, assim, eu acho que isso tudo hoje é muito mais fácil que antigamente, né? Então, assim, de Totalmente. repente, é muito mais fácil. É tipo assim, é uma coisa que é incrível. Eu fiquei bobo, sabe? Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Tipo assim, questão de repente, questões que eu teria que procurar um advogado, questões Sim, talvez que eu poderia precisar de um contador. E de repente tinha tudo na minha mão, até com gráficos de payback, de quanto eu vou receber baseado no que eles estão me dando de lead, e tal. Então, assim, eu acho que a tecnologia hoje ajuda muito a gente com relação à informação, né, e conhecimento. Então, o que a gente precisa ser, cara, na minha opinião, eu acho que a gente precisa ser forte emocionalmente. Isso é uma coisa principal, na minha opinião, né, de para a gente tocar um negócio, para a gente começar alguma coisa. Porque se você é forte emocionalmente, o resto você consegue resolver, sim, entendeu? sim. É, o conhecimento técnico, né, hoje tá muito mais acessível, né, cara? Tipo, Muito é mais fácil. muito, é um facilitador. Cara, a inteligência artificial, meu amigo, eu falo assim, que, cara, é uma das maravilhas modernas. Assim, eu digo assim que a invenção da inteligência artificial tá para nós, para nossa geração, como a invenção da internet estava para os nossos pais há 45 anos atrás.
Acho que foi 45, 50 anos atrás, quando a internet foi criada. Cara, assim, é um marco para mim, a inteligência artificial, eu acho que é a grande invenção da década, assim, facilmente. E, cara, eu uso todos os dias, né? Chat GPT, cara, é muito facilitador, cara, para nós que empreendemos. Eu uso na minha comunicação com meus clientes, no CRM, né, para criar, me ajuda a desenvolver cotação, a, toda a comunicação que eu uso o CRM para ficar, eu faço a reserva do trabalho, envio um e-mail automático, então todo esse corpo de e-mails, uma série de e-mails que é enviado para os clientes, tudo by chat GPT, cara. Tipo, cara, é muito Exato, bom, cara, é muito. Hoje em dia, assim, empreender ficou até mais fácil. É exatamente o que você falou. Cara, você só precisa do mindset. Se você tem exato. o mindset, o conhecimento técnico, cara, hoje tá muito facilitado. Tá Demais, muito demais, demais, mastigado, cara, demais. muito fácil. É um clique e, tipo assim, você pode usar grátis, né? Se você quiser, você Cara, não eu uso recomendo. grátis. Eu É, nunca tive a necessidade de ter que sim. pagar a assinatura lá. Imagina, cara. É, Então, cara. assim, é muito fácil e, assim, com relação à agenda também, eu comecei a entrar dentro para pesquisar, fazer, tem como você, né, falando com a inteligência artificial, ali, tem como você arrumar minha agenda, tem como você acessar meus e-mails, me falar alguma coisa e tal. E aí eu comecei a descobrir que eu falei, meu Deus, né? Tipo assim, e é até assustador, né? Porque com isso dá para perceber que alguns empregos, infelizmente, vão acabar, cara, né? Sim, Tipo assim, no futuro. sim. Então, porque assim, a facilidade que você tem hoje de acessar a informação é incrível. Então, como eu disse, talvez você não precisa de um advogado, você não precisa de um contador. Lógico, você vai ter que ter uma assinatura, vai ter que ter alguma coisa, mas antigamente a gente tinha que demorava muito até você conseguir uma informação, você tinha que perguntar. Então, agora eu consegui fazer as coisas minha, tipo numa noite. Quando eu recebi e-mail, já mandei, já peguei, coletei e tal, 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 pum, pum, pronto. Falei, meu Deus. Sim. É. Cara, então você já adiantou a próxima pergunta, né? Que eu ia te perguntar se existe alguma ferramenta que te ajudasse a manter tudo sob controle. Tá aí, inteligência Tá artificial, aí, ó. chat Tá GPT. E eu respondido. te falo que ele é o meu melhor amigo também, cara. No dia a dia ali do operacional, cara, me ajuda demais, cara. Não, Demais, demais, incrível. demais. Eu mesmo hoje fui comprar umas ferramentas e perguntei já, falei assim, olha, pode fazer uma lista para mim das as principais ferramentas que um handyman precisa ter aqui na Nova Zelândia e tal. E as que eu tiver eu já vou marcando que eu tenho, mas você pode mandar uma lista. Na hora já mandou uma lista das ferramentas, já fui na loja, já viu que eu falei assim, nossa, é verdade, isso aqui precisa mesmo, isso aqui é importante. Então assim, de repente, você pode perguntar qualquer coisa, né? Eu fiz uma avaliação de uma pesquisa de quanto os meus concorrentes estão cobrando também, né? Qual que é a média de preço que eles estão cobrando e qual o trabalho mais pedido nessa área aqui na minha região. Então, assim, é uma coisa bem específica que É, você não, às vezes, assim, consegue uma informação específica de sim. um Do local, de uma local, área. eu uso muito. Então, é incrível, é incrível. Cara, eu uso, por exemplo, até pro pessoal que vai assistir, né? Uma das grandes inseguranças no começo, para quem tá começando a empreender, eu tinha isso também, é de precificar o seu trabalho. Cara, como que você precifica o seu trabalho? Porque quando você trabalha para alguém, já vem pré de fábrica, o cara fala, ó, eu vou te pagar X, né? E você não se preocupa com o cálculo, né? Você não tem que precificar nada, você só aceita ou não. Agora, quando você tem que precificar, cara, no começo, principalmente com falta de experiência, até insegurança, né? Cara, é muito difícil. Eu sofri, cara, semanas, né? Cara, eu ficava pensando, cara, será que tô com medo de dar esse preço? A pessoa vinha pedir o preço, eu ficava com medo de dar o meu preço, e aí ficava sofrendo, sabe? Envio, não envio. Aí enviava a cotação, aí a pessoa aprovava de cara. Ou até falava, nossa, seu preço tá bem legal, Aí você sabe? E fala, aquele poxa, sofrimento que eu tinha ali, cara. E aí eu uso o chat GPT muito para isso, cara, para me ajudar a criar lógica de preço, né? Cara, para você criar uma lógica, veja bem, não é, ele não te fala o preço, ele te ensina qual o raciocínio lógico por trás e como você, é uma fórmula matemática para você precificar um trabalho específico de acordo com com a localidade que você tá inserido. Cara, bicho, isso é, aí, cara, é incrível, vale é ouro incrível, isso aí. é É assim, incrível, é cara. assustador. E assim, Assustador. mais uma informação, eu estou fazendo um curso, né? Quando eu comecei essa questão de mindset, mudança, e tal, eu comecei a fazer curso, porque aqui na Nova Zelândia, quando você tem a residência, né?
para o pessoal que está assistindo aí, quando você tem a residência aqui, o visto de residente, você pode fazer cursos grátis, né? Tem umas escolas Maures, né, que você pode fazer cursos de level 4, level 3. Então, eu comecei a fazer esses cursos de Money Management, né, primeiro, foi o primeiro. É uma coisa mais pessoal mesmo, mas agora a segunda é de Small Business, né? Eu estou fazendo um level 4 de Small Business e é tudo de graça, cara, o governo paga. Então, assim, é muito importante isso. Você faz um network, você conversa com o pessoal que está empreendendo também. Então, assim, recomendo, né, para quem, se alguém da Nova Zelândia está assistindo esse vídeo aí, é É muito bom. presencial esse curso ou é online? Ele é presencial e pode ser online também. Você pode Ô, fazer me da sua passa casa. depois os detalhes, mano, Claro, por claro, favor. vou passar sim. E eu estou fazendo esse de Small Business e assim tem material muito bom. E o professor também, ele tem 20 anos de experiência de contador, então assim, a gente vai para o próximo módulo agora de contabilidade, a gente vai fazer. Eles dão apostilas, tudo, e tudo grátis, tudo Cara, grátis. que top. E assim, eu fiquei impressionado quando eu falei chat GPT lá na sala, o pessoal não sabia, tipo, não. Ah, isso daí é aquele aplicativo que tem? Eu falei, meu Deus, vocês não sabem o que que é. Eu falei, meu Deus, Cara, peraí, é cara, o não. seu assistente pessoal, Meu cara. Deus, cara, eu falei isso. Vocês estão, vocês estão no planeta Terra mesmo, porque, cara, para mim isso hoje é essencial para qualquer empreendedor, cara, é essencial, é tipo, é o básico, é uma coisa assim, básico, entendeu? Porque senão você tá muito atrás. Mas, por outro lado, eu vi uma oportunidade, né? Se o pessoal dali que tá empreendendo como social small business, e até o professor, ele, esse negócio de tecnologia, eu falei, poxa, então peraí, se o pessoal tá com esse mindset de atrasado, eu tenho vantagem, né? Se eu for usar um chat GPT, eu vou ter vantagem em cima deles, né? Claro que lá é uma escola, a gente está conversando, eu também expliquei para eles como é que é, para eles usarem também, né? Mas assim, eu imagino que muitos outros empreendedores talvez não estão usando ainda isso, né? Ou usam pouco, talvez não usam para essas informações. Então, assim, é uma vantagem que a gente tem, né, de competitividade, né, no mercado aí usando essa ferramenta. Sim. Cara, eu não sei se você concorda, mas eu sinto que aqui na Nova Zelândia, né? Assim, é claro, existem grandes empresas, empresas muito sólidas, mas o modus operandi, a filosofia, eu acho um pouco atrasado em relação aos grandes empreendedores do Brasil, por exemplo. Acho que talvez até pelo fato de o Brasil tem muito mais habitantes, né? Nova Zelândia tem 5,5 milhões de habitantes aproximadamente, que é só a minha cidade natal, né? Vitória, no Espírito Santo. A grande Vitória tem 5,5 milhões de habitantes, aproximadamente, né? E então, assim, o Brasil é uma selva, literalmente, cara. É um querendo engolir o outro. Então, isso acaba que empurra quem empreende lá, além de ser uma loucura fiscal, né? É uma maluquice fiscal e é uma concorrência insana, cara, né? Exato. E assim, acho que acabou empurrando, né, o empreendedor brasileiro, o cara, ele tem que ser realmente bom para sobreviver. E aí vem Perfeito. inovação criativa e tal. E aqui eu sinto que eles estão alguns anos ainda atrás, talvez por não ter essa concorrência selvagem igual é no Brasil, né? Mas igual tu falou, o exemplo do chat GPT, né? Eu tava vendo esses dias eu tava vendo um vídeo, né, do Grupo Primo, né, um dia com o CEO do iFood. Cara, tipo, o nível o mindset do cara, ele tá no nível, assim, avançado, de tá lá Elon Musk, cara, sabe? Ele tá na mesma gaveta ali. Eu falei, cara, tipo, esse cara, que absurdo esse nível de visão que esse cara tem, né, cara? E pelo menos no Brasil, iFood engoliu o Uber Eats. E ele falando, cara, eles estão em mais de 30 países, né? E assim, cara, é uma loucura. Então, assim, eu acho o empreendedor, o empresário brasileiro, pô, eu tiro o chapéu, né? Porque o cara tem que ser muito criativo para sobreviver, né? E a gente percebe aqui na prática. Eu concordo, e assim, o exemplo que eu posso dar é também do meu gerente, da minha empresa que eu trabalho atualmente, né, que eu vou sair, né? Ele é uma pessoa que sabe trabalhar, ele é um trabalhador muito bom, mas eu não acho ele um bom gerente, né? Assim, ele é um bom gerente, mas assim, comparado, né, a um gerente de uma empresa brasileira, por exemplo, como a gente disse, eu acho assim que não tem nem comparação.
porque assim, o nível de conhecimento e de tipo de querer crescer é muito maior. Então, assim, eu acho que é uma vantagem que a gente tem, né? Como você disse, a gente tem uma vantagem. E assim, muitas pessoas eu já vi reclamando e falando mal. Eu falei, poxa, gente, vamos olhar como uma vantagem, porque se os business aqui estão ruins, que estão assim, que estão, né? As pessoas às vezes reclamam, sei lá, fecha muito cedo, que Nova Zelândia é isso. Eu falei, olha como uma oportunidade, que você Cara, pode é. abrir um negócio e ficar até tarde, né? E de repente você consegue fazer mais clientes e consegue, né? Então, assim, eu acho que é uma boa oportunidade para quem está aqui e quer empreender, olhar com essa visão de que a gente tem vantagem nesse ponto, né? A gente como você disse, a competição no Brasil é muito grande, então você tem que ser, você, você vai concorrer a uma vaga, você tem 100, 200 pessoas para concorrer a uma vaga, né? Aqui você tem 5, 4, 5 pessoas para concorrer a uma vaga. Então, assim, por isso que eles não se dedicam tanto, né? Uma coisa assim que você tem que ter uma faculdade, que você tem que ter alguma coisa aqui, você só precisa saber fazer o trabalho e praticamente, né, você está E, contratado. e como os brasileiros se destacam, né? Que trabalham nas empresas, né? Se você reparar, cara, Demais. quase todos os brasileiros que eu conheço, eu mesmo, a minha história, quando eu trabalhava aqui em empresa, cara, eu me destaquei, eu assumi cargos de liderança, depois cargos de gerente de projetos, e, cara, tipo assim, eu fiquei em choque comigo mesmo. Eu falei, cara, como o imigrante que vem pra cá, o inglês, aprende inglês aqui, né? O inglês, ok, meu inglês tem um nível, ok, avançado, né, atualmente, mas, cara, não é o nativo, cara. Não é o nativo. O sotaque, não tem como você disfarçar o seu sotaque, né? Então, assim, Sim, cara, e eu ficava assim, cara, como que eu avanço, como que venho avançando e alcanço certos cargos de liderança? Mas aí eu percebi, cara, é todos os brasileiros, né? A criatividade, a motivação, né? Isso é um grande diferencial para. Se a gente se destacava nas empresas como funcionário, cara, a gente tem tudo para se destacar no negócio também, nos negócios, né? É só botar a mesma energia, a mesma criatividade, a mesma ambição e ganhar o país, cara. Vamos ganhar o é isso aí. país. É, Concordo. show de bola. Cara, você tem alguma filosofia, né? Algo, uma frase, um princípio, uma filosofia, algo que te guie? Olha, a minha filosofia, a minha vida, na verdade, é o do reino de Deus, cara. Então, assim, é o que me trouxe para esse lugar onde eu tô hoje e o que eu tô fazendo, eu acho que é o reino de Deus. O reino de Deus é, é a natureza, né? É uma coisa muito natural para mim. Então, como eu te disse, né? Eu vivo muito nessa de ser um reinante aqui na Terra, sabe? Eu acho que Deus, ele deixou a palavra dele aqui para nos guiar, né? E ele nos ensinou que a gente ia ser muito grande, maior do que Jesus, né? Os milagres que a gente fez vai ser maiores que ele fez, né? E que a gente tem que ser próspero aqui na Terra, né? Eu não prego a religião de prosperidade, mas eu acredito muito na natureza, sabe? Assim como Jesus disse que tudo funciona no princípio da semente, né? Que a gente tem que plantar e vai colher, né? Então, até a parábola que ele deixou, né? Que ele deixou um pouco de dinheiro para cada servo, né? E depois voltou lá para cobrar deles e tal. Então, ele estava ensinando sobre investimento, estava ensinando sobre plantar e colher, né? Eu acho que o que eu vejo muito, né, e o que eu aprendi muito, assim, ouvindo, né, meus mentores e tal, é que a mentalidade do pessoal está sendo muito minada às vezes acontece de família, às vezes de pais, ou de pastores, professores, né, líderes, né, que às vezes acabam colocando uma ideia, né, na cabeça de uma pessoa e de repente a pessoa imagina que, mas isso não é para mim, né, eu não, eu não consigo. Eu vou até te dar um exemplo aqui que aconteceu comigo, que hoje eu lembro, até conversei com meu pai quando ele veio para Nova Zelândia visitar, né? Que foi uma coisa que mudou, que eu lembrei, né, quando eu estava mudando essa mentalidade minha, foi que uma vez a gente, quando eu era criança, adolescente, que eu trabalhava com ele na empresa dele, eu ia ajudar ele a levar móveis às vezes para casa dos clientes e a gente ia para condomínios de pessoas muito ricas, né? Então assim, era mansões e helicópteros na casa e coisa assim de primeira. E a gente ia entregar, né, esses móveis, né? E eu lembro que eu passando nesse condomínio, eu olhei para uma casa assim e falei: Nossa, pai,
será que um dia eu vou ter um negócio desse, assim, eu vou ter essa oportunidade de ter uma casa assim? E ele, né, não querendo me bloquear nada, mas ele disse assim, porque ele também aprendeu dessa forma, né? Então ele disse assim: "Ah, então, filho, isso daí é mais para quem ganha herança ou para quem já é de família rica". Então, assim, naquele momento, eu adolescente, eu coloquei na minha cabeça, é verdade. Eu acho que eu nunca vou conseguir alcançar. Tipo assim, esse é para quem tem herança, para quem já vem de família rica, que já é, entendeu? Então isso numa frase simples que eu lembro até hoje, que eu era adolescente, eu era criança praticamente, e assim eu lembro até hoje dessa frase que ele falou. Então assim, muitas vezes o que as pessoas falam pra gente, a gente guarda como verdade absoluta, principalmente pais, né? Liderança, né? Figuras Pastores, de liderança. professores. Então assim, às vezes alguma palavra que é colocada e a gente acredita, né, naquela palavra, e aí fica na nossa mente, né, fica guardado, e a gente, quando a gente cresce, a gente fala, não, isso não tem como, é impossível, né? Então assim, mas só que quando você vai para a palavra de Deus, para a Bíblia, você vê que nada é impossível, né? Que Deus deixou tudo aqui para a gente governar, para a gente fazer, para a gente criar, né? Então, assim, quando Deus, eu gosto muito desse exemplo, né? Que quando Deus criou Adão e Eva ali, ele não criou uma mesa para eles, mas ele mostrou a árvore, falou: "Ó, a árvore está aí, a mesa está aí dentro dessa árvore, você vai ter que ir lá e fazer, né? Então, assim, Deus nunca vai dar para a gente de mão beijada, eu acredito, né? Assim, falar assim, não, tá aqui, vou te dar aqui, ó. Agora você só se não, eu acho que com relação à sorte, né? Falando de sorte, eu acredito que sorte, ela, por exemplo, uma pessoa que vai pescar, a sorte dela é quando ela tá com a vara ali na água, com a isca na água ali, com a vara, segurando a vara, e aí ela pega um peixe grande. Mas ela não vai ter essa sorte se ela ficar na casa dela e esperar que um peixe apareça na mesa dela, entendeu? Então Deus, ele tá com a gente, mas ele quer que a gente faça o que tem que ser feito, né? Se a gente ficar esperando acontecer alguma coisa, nunca vai acontecer, né? A sorte não bate na porta de quem está em casa sem fazer nada ou que não quer se movimentar, né? Deus, ele ajuda quem está lá na jogada. Se você é um jogador de futebol, a sorte de você fazer o gol vai ser quando você está lá na frente a frente com o goleiro e vai ter a sorte de você fazer. Mas se você está no banco de reserva, você nunca vai ter essa sorte de fazer um gol, entendeu? Você tem que estar jogando, você tem que estar no jogo, né? Então, assim, eu acho que para mim a filosofia do reino de Deus, né? Isso me motiva, sabe? Isso me mostra que eu posso fazer qualquer coisa, e que Deus, ele vai me ajudar se eu tiver no jogo, né? Se eu tiver fazendo aquilo que eu preciso fazer, se eu tiver me esforçando, se eu tiver é, correndo atrás do que eu tenho que correr, se eu tiver lendo o que eu preciso ler, se eu tiver, entendeu, conversando com pessoas que eu preciso conversar e fazendo o que eu preciso fazer, então eu acho que eu sou motivado por essa filosofia do reino de Deus. Sim. Cara, muito bom. É, tem um livro que eu tava ouvindo alguns trechos dele essa semana, é o Mito do Empreendedor. E aí traz vários conceitos, né? Ele desmistifica vários conceitos. E um dos conceitos que ele desmistifica várias crenças, né, sobre empreender, vários conceitos, e ele traz alguns conceitos para você colocar no lugar, né, substituir. E uma das ideias aí que ele aborda no livro é que o que você faz, algo que você faz muitas vezes tem muito mais impacto do que algo que você faz de vez em quando. Aí, cara, quando eu ouvi aquilo, assim, se você ouve assim sem prestar muita atenção, é uma frase de jargão boba. Mas, cara, eu fiquei ali refletindo, eu tava trabalhando, eu tava com o fone no ouvido, ouvindo aquilo, né, eu tava ouvindo o livro, e eu ouvi esse conceito, falei, cara, eu fiquei refletindo, trabalhando. Cara, quando eu me peguei, eu tava, tipo, há uma hora e meia refletindo só nesse conceito. Cara, quão profundo é, né? Tipo, o que você faz várias vezes tem muito mais impacto do que você faz, do que algo que você faz de vez em quando. Se aplica nessa ideia. Se a gente, quem está empreendendo, se você está empreendendo um pouquinho todos os dias, vai ter muito mais impacto do que alguém que tentou empreender uma vez durante um mês, ou 2 meses, ou uma semana, ou o que seja, e desistiu, né? Agora, alguém que tenta todo dia, a gente vai lá, tenta empreender um pouquinho, tenta empreender um pouquinho. Cara, no longo prazo, isso vai ter muito mais impacto. Com Cara, certeza. muito bom, muito bom. E o que significa, Júnior, sucesso para você? Cara, pra mim, sucesso é você estar na vontade de Deus, cara. Sinceramente.
Eu acho que você é uma pessoa bem-sucedida quando você está onde Deus quer que você esteja, porque a palavra de Deus diz que o plano de Deus é perfeito e agradável, né, para todos nós. Então, quando você está no plano de Deus, para mim, você está no plano perfeito e agradável e você vai ser feliz, sabe? Eu acredito que eu nunca entrei nessa questão de empreendedorismo, nesse jogo de empreendedorismo por causa do dinheiro, cara. Eu nunca. É até engraçado dizer, né? Porque geralmente, assim, poxa, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter mais coisas. Mas isso, eu acredito muito que é como se fosse um plantio, né? Você vai plantar, vai regar, Deus vai fazer crescer e os frutos vão vir, que é o dinheiro, Consequência, né? O né? dinheiro é só a consequência. Consequência, né? Exato. Então, eu acho que assim, a riqueza, né? A riqueza, para mim, o sucesso, né? Não é dinheiro, né? Então, é você estar bem com você mesmo, é você estar bem com a sua família, é você estar bem com seus amigos. Isso é riqueza, né? Eu sei que tem muita gente que nunca vai ter um dinheiro gigante, nunca vai ser milionário, bilionário, mas vai estar feliz, né? Isso para mim é riqueza, sabe? Eu acho que o sucesso é você se encontrar, saber quem você é, saber de onde você veio e para onde você vai. Eu acho que para mim sucesso significa isso. E quando você traz isso para o mundo dos negócios, né, do empreendedorismo, você é uma pessoa completa. Você não está tentando fazer alguma coisa, você só está vivendo aquilo que Deus colocou para você. Você está só vivendo a história de Deus na sua vida. Então se torna uma coisa natural, né? Até porque, como eu disse, todos os princípios que eu vejo, né, que meus mentores, assim, que as pessoas que eu escuto, que eles falam, a maioria ou praticamente todos os princípios tem na Bíblia, né? É dito, tá escrito ali na Bíblia, na palavra. Então, assim, eu acho que, na minha opinião, o sucesso é você estar na vontade de Deus e fazer o que Deus é, quer que você faça, que é você ser um reinante aqui, né? Que você ser um reinante aqui nessa terra, né? Trazer o reino dele aqui e você ser um governador, um governante aqui, né? Nessa terra, na questão da sua família, né? Na questão no meio onde você está, né? Fazer o que precisa ser feito e ter uma vida emocional, espiritual e física muito bem, muito saudável, né? Porque às vezes o que acontece quando você toma conta só da sua vida espiritual, você vai ter problemas às vezes com a sua emocional e Sim. às vezes acontece isso, né? Pessoas muito espirituais, eu gosto muito de ver. Eu inclusive eu lembro, eu sempre quando eu falo disso eu lembro de uma irmãzinha do coque lá da igreja do Brasil, onde eu morava lá, né? E respeito, gosto muito delas. Eu acho que ela é uma mulher de Deus, né? Mas eu lembro de uma história que foi engraçada, que a gente ia orar na igreja à tarde, assim, né? Tinha os momentos de oração lá, os horários, né? Eu tava na escala da oração ali e eu fui para a igreja. E aí tinha uma salinha embaixo, assim, com uma escadinha que era aberta e ela passou ali, né? Não era nem sala, era um ambiente ali, né? No meio da igreja mesmo. E ela, quando ela desceu ali, passando, apareceu um marimbondo, sabe, né? Tipo, dentro da igreja, não sei, acho que tava a janela aberta ali, e um marimbondo começou a passar assim, e ela já levantou as mãos, em nome de Jesus, não sei o que, começou a orar. Aí eu olhei e falei, mas por que será que ela tá orando? Aí eu olhei, tinha um marimbondo rodando. Aí eu peguei, comecei a espantar o marimbondo assim pra janela, e ela tava lá falando em línguas, orando pro marimbondo ser repreendido. E não... Então, assim, foi uma história engraçada, né? Mas só para exemplificar, assim, da questão que tem setores que são espirituais, sabe? Tem setores que são da alma e tem Concordo setores que são plenamente. do corpo, né? Então, assim, tem coisas que a gente vai precisar orar, que vai precisar expulsar, que vai precisar, né, fazer o que tem que ser feito ali na parte espiritual. Mas tem coisas que é o setor emocional, que é da alma, né? Que a gente precisa ser tratado na alma, que a gente precisa ser tratado no coração, que o espiritual não vai ajudar. Talvez possa ajudar de alguma forma, mas não vai ser diretamente. Sim, não é o E que vai também tem resolver. partes não vai resolver. E tem também setores do corpo, né? Que a gente precisa se tratar, a gente precisa ser uma pessoa saudável, né? Porque não adianta nada a gente ter toda essa parte emocional boa, toda a parte espiritual boa, mas você tá doente, você tá, né, não consegue fazer as coisas, fica cansado muito rápido, ou você tá comendo mal, você tá dormindo mal. Então, assim, tudo isso tem que estar bem equilibrado, eu acho, né? Então, assim, eu acredito que o sucesso e a riqueza é quando você consegue equilibrar tudo isso, né? Você tá na vontade de Deus e equilibrar o corpo, a alma e o espírito. Exato, eu ia falar isso agora, né? É assim, nós somos formados por três, né? Três componentes, né? Não é um só, não é dois, são três, é corpo, alma e espírito. Eu acho que o grande jogo é você manter os três equilibrados.
É como se fosse uma balança de três pontos, né? Tem aquela balança lá da justiça que tem dois, né? Mas eu digo que essa é uma balança que é mais difícil ainda de equilibrar, que são três, né? Então, assim, você tem que achar o equilíbrio para as três esferas, né? Se alguma outra despende, naturalmente as outras vão começar a dar errado, né? Eu lembrei também do exemplo, aí você falou, tem um exemplo, um vídeo que até viralizou na internet, que tá um grupo de irmãos, assim, no meio da mata, orando, e tá nublado, você vê que tá chuvoso o dia, né? E eles estão embaixo de uma copa de várias árvores, assim, né? E aí estão filmando, aí cai um pingo de uma árvore, cai na lente, né? Uma gota de água cai na lente, né? Quando tá filmando, eles estão fazendo uma live. E aí desfoca, né? Aí desfoca e a irmã que tava ali sendo filmada, por causa do desfoque da água que tá ali na lente, ela como se tivesse fica meio que um espectro assim, né, dela, do corpo dela saindo. Aí o pessoal já começa a rodopiar, é um anjo, né? Aí, cara, eu falo isso bastante assim com a minha esposa aqui no dia a dia, que as pessoas, elas às vezes carecem de discernimento, né? A própria Bíblia diz, né, que o povo perece por falta de conhecimento, né? E eu vejo isso às vezes na prática. Falta um discernimento para saber justamente identificar, né, o que que é do espiritual e o que que é do mundo físico aqui, né? O que que demanda oração e o que que demanda ação, né? Porque às vezes é algo que você tem que resolver na sua vida, algo Sim. organizacional, cara, organizar alguma esfera da sua vida, finança, parar de procrastinar, eliminar alguns maus hábitos, rede social, ficar scrollando em rede social, coisas desse tipo. Então assim, cara, nem tudo é espiritual. Eu falo isso com a minha esposa o tempo todo. Nem tudo é espiritual. O que é espiritual? Ok, temos que dar o devido valor e tratar com as ferramentas que Deus nos concede, né? Mas eu digo assim que as pessoas têm uma banalização. Hoje eu sinto uma banalização do espiritual, né? As pessoas elas jogam todas as falhas dela pro espiritual, né? A gente vê Exato, esse jargão exato. muito, tipo, o marido traiu a esposa, caiu, o inimigo tocou na vida dele, caiu. Cara, não, cara, foi a carne, cara, foi você, o seu desejo, você desejou outra mulher, você falhou, você É, cometeu um pecado. Cara, não tem espiritual nisso aí, não cara, foi um foi. É pecado, isso mesmo. Eu entendeu? sempre lembro do marimbondo, cara. Quando O marimbondo é um fala exemplo o perfeito, cara. marimbondo, a irmã já começou a orar em línguas ali, repreendeu o marimbondo, né? Aí tu Aí eu foi lá fui e lá com dá um tapa, papelzinho ali, matou o só marimbondo. espantei ele pra Matou o janela, inimigo, cara. matou o inimigo. Matou o inimigo com tapa. Deu um peteleco e Ô, pronto, matou gente. o diabo. Pois é, cara, É, mas é cara. legal. É, Mas é isso mesmo, cara. Você disse tudo. Acho que a gente tá nessa corpo, alma e espírito equilibrado e, e vai funcionar. E sim, é o sucesso. Pra mim é isso aí. sim. Show de bola, mano. Muito bom. Cara, já não vou tomar mais muito seu tempo. A gente tem só mais algumas perguntinhas aqui, mais umas quatro perguntas Tranquilo, só. tranquilo. Cara, como você lida com o medo de errar ou com as comparações com outros empreendedores mais avançados? Por que que eu te pergunto isso? Cara, eu sofro isso, né? Eu fico muito me comparando às vezes, né? Eu sei que é errado. Igual essa semana mesmo, né? Nosso trabalho, a gente tem uma empresa de limpeza, né? Também eu e minha esposa. E como agora eu saí, tô em tempo integral, ainda a gente não tem ainda uma estrutura para contratar, para delegar, então estou fazendo as duas funções ali. Faço a entrega durante o dia, chego em casa, vou para a parte administrativa, operacional. E aí, nós temos muitos clientes, a maioria dos nossos clientes são clientes bem-sucedidos, são empresários também, pessoas bem abonadas, né, financeiramente. E aí eu fico me comparando, né, igual a gente foi fazer um trabalho num cliente essa semana, e aí, cara, eu vi assim, o nível de bonança financeira, né, uma casa muito legal, cara, uns carros legais na garagem, né, e eu fico pensando assim, eu falo, cara, a pessoa empreende, né? Tipo, como que ela chegou a esse nível de prosperidade financeira, né? E como que eu chego lá, né? Eu fico fazendo essa comparação, né? Eu pensei, pô, a pessoa tem uma empresa de serviços também, assim como a minha. A pessoa tem uma empresa que presta serviços, né? Como que ele chegou nesse nível e por que que eu não cheguei ainda? E aí eu ficava, às vezes, fico pensando nisso. Só que aí eu fiz uma reflexão depois, né, cara? Eu cheguei em casa, eu fiquei assim tão, né, mexido com isso que eu cheguei em casa, eu fui olhar o registro da empresa da pessoa na internet para saber quantos anos de abertura, de registro tinha aquela empresa. E aí, cara, eu vi que a empresa tem 13 anos. Ou seja, é uma pessoa que tem
uma jornada de mais de uma década, a idade do meu filho, 13 anos, de empreendendo. E eu, na minha empresa, né, nós estamos no segundo ano da nossa empresa. Né? Então, assim, às vezes eu quero me comparar com um cara que ele tá 11 anos à minha frente, cara. Pegou outra época, outro período da economia mundial, né? Cara, não tem como se comparar, né? Então, assim, por isso que eu te pergunto, como que você lida com essa comparação ou até mesmo com o medo de falhar? Olha, com relação ao medo, eu não tenho nenhum problema com relação a isso, cara, porque eu acho que as nossas falhas, né, elas vão nos ensinar, né? Então, eu acho que a gente nunca perde, cara. A gente ganha ou a gente aprende, né? Então, assim, medo de errar eu não tenho, assim, mas o que eu procuro fazer é ouvir pessoas que já passaram pelo mesmo problema ou me informar muito bem antes de tomar uma decisão que eu não sei ou que eu, mas se eu errar, eu não vou ter problema nenhum com isso. Eu vou estar bem e vou falar, bom, errei. Agora, uma coisa que eu sempre falo também é que assim, errar não é um problema, mas você errar novamente no mesmo erro ali, você errar de novo na mesma situação ali, aí é um problema, né? Então, assim, eu quero errar muito, mas errar em diferentes coisas, né? Porque, assim, quando você está crescendo, você vai errar, e isso é uma coisa natural, né? É uma coisa natural. Agora, você pode minimizar o erro, né? Que é você pesquisar mais, buscar mais, conversar com mais gente, antes de você fazer alguma coisa, consultar alguma pessoa mais experiente e tomar decisão com conselhos, né? Porque quando uma pessoa ela sabe mais do que você, ela já passou talvez por aquele problema e talvez já errou naquilo que você talvez erraria. Então ela vai saber, olha, não passa por aí não, porque aí tem um buraco, né? Só que se você não perguntar para essa pessoa experiente, você vai pelo mesmo caminho e vai cair no buraco também. E vai sair, vai continuar andando. E aí outra pessoa a mesma rotina. Agora se alguém parar e perguntar para a pessoa, oh, você que está aí na frente, como é que eu passo aqui? Tá tudo bem aqui o caminho? Falou, não, cuidado que ali na curva ali tem um buraco. Aí ele falou, ah, beleza, valeu, obrigado. Então você não precisa passar por esse mesmo erro, porque você consultou uma pessoa mais experiente, você pegou experiência de alguém que já passou por aquele problema. Então todo o conhecimento e todo o network que a gente faz com pessoas mais experientes, pessoas que já têm empresa grande, né, que estão fazendo coisa, eu gosto muito de fazer muitas perguntas, né? Tipo, e para quê? Para mim não cair nesse buraco, para mim não errar de alguma forma. Mas se eu errar, eu vou estar feliz e vou falar, eu aprendi mais alguma coisa hoje, né? Aprendi mais uma e agora não vou errar mais nisso. Agora eu já sei, então eu estou mais experiente, né? Comparação com essas pessoas maiores, né? Com as pessoas, eu fico feliz por elas, né? E assim, sempre fico muito feliz e sempre faço perguntas, né? Agora, eu tenho certeza que eu vou chegar lá, né? Então, assim, eu fico feliz por elas, né? Que elas estão grandes ali e eu não me preocupo não, cara, porque eu sei que se eu continuar nessa jornada que eu tô, nessa, com a mesma mentalidade, com a mesma, né, força aí também, com essa mesma, com Deus no meu coração, né? Fazendo, tendo um balanceamento ali do corpo, alma e espírito e seguindo no meu caminho, eu tenho certeza que o fruto vai aparecer, eu não tenho dúvida, sabe? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu só preciso que a árvore esteja saudável para que o fruto apareça, né? O que eu não posso é deixar a árvore sem regar, a árvore desanimar, a árvore morrer, entendeu? Eu não cuidar dessa árvore, aí no fruto vai vir ruim ou nem vai vir, né? Agora, se eu tiver certeza que que a árvore estiver boa, que eu digo árvore no caso é eu, né? Que se eu tiver bem se eu estiver bem comigo mesmo, se eu estiver focado naquilo que eu quero, pode vir chuva, pode vir vento, mas na hora certa, na hora que tem que vai dar o fruto, vai dar muito fruto, né? Eu tenho certeza disso. Então, com isso, eu fico despreocupado, né? Eu não me preocupo em chegar lá. Eu sei que é uma coisa natural. Então, eu não fico ansiando, eu quero chegar ali, eu quero chegar nesse nível. Não, eu quero só viver naturalmente. Eu quero fazer o que precisa ser feito, eu quero construir o que precisa ser construído e na hora certa vai vir fruto. E quando o fruto vier, eu vou plantar mais, vou pegar desse fruto, pegar a semente e vou plantar mais, e aí vai dando mais árvores, mais frutos, e automaticamente é uma coisa natural, não é uma coisa forçada, não é uma coisa que a gente precisa, que é uma coisa que, nossa, eu preciso, eu quero, vou me esforçar. É uma coisa natural. A árvore mesmo, ela não fica se esforçando para dar o fruto, ela, no tempo certo, ela dá o fruto. Se ela for bem cuidada, se ela estiver bem enraizada, né? Então, por isso que eu falo que o sucesso para mim não é o fruto, o final, mas é o começo. Você tá bem enraizado, você tá bem firme, você tá bem cuidado
e automaticamente na hora certa você gera frutos. Cara, maravilhoso. Maravilhoso. É, é isso aí, cara. Concordo. É assim, é, eu tive essa reflexão essa semana, literalmente, né? E até compartilhei a minha reflexão com a minha esposa. Que eu falei, cara, a gente tem 2 anos, estamos indo pro segundo ano, né? E olha para trás tudo que a gente já fez nesses 2 anos, né? A empresa operacionalmente, né? Toda estruturada, cara, site rodando, CRM funcionando, né? E lógica de preço, cara, tudo assim feito com cuidado, sabe? Com cuidado, com carinho nos detalhes, né? Que eu gosto de fazer as coisas bem feitas, assim, com calma, paciência. E, cara, toda a parte, como você disse, toda a parte estrutural, né? O plantio inicial ali, né? A preparação do solo, plantou a semente na profundidade correta, né? Tá tudo pronto para a raiz se formar, né? E eu falei com ela, cara, imagina daqui 13 anos, né? Quando a gente tiver com 13 Sim, anos de negócio, né? Aonde nós vamos estar, né? Só Deus sabe, literalmente, onde a gente vai estar, mas eu tenho certeza que se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, essa semana, a gente vai chegar lá na prosperidade financeira que a gente também almeja, eu tenho certeza né? disso. Então, cara, Inclusive, é tem um libertador exemplo isso. também. É, tem um exemplo também, assim, eu nunca plantei nada, eu não sou dessa profissão, né? Mas eu tenho certeza que uma pessoa que nunca plantou e uma pessoa que planta direto, ela vai ter segredos, cara, ela vai ter Claro. truques ali, entendeu? Então, esse é o importante também, a gente ter esse network, né? A gente conversar com pessoas que sabem mais do que a gente, né? Porque de repente o cara, ô, cara, se você colocar esse tipo de adubo aqui, ó, fica top, cara, dá mais fruto ainda. Aí você fala, poxa, é verdade, não sabia disso, então eu vou fazer também, né? Aí você fala com o outro cara lá, ô, cara, mas então, mas se você também fizer se você fizer isso aqui e tal, então assim, toda a informação de pessoas que já passaram, né, e já sabem mais, é muito valiosa, né, pra gente conseguir melhorar nosso desempenho aí. Show de bola. Cara, já caminhando pro final, né, para não te tomar todo o seu tempo aí Tranquilo, da cara, noite. Vamos para as tranquilo. últimas 3 perguntas ali. Vamos lá, vamos lá. Cara, como que você quer ver o seu negócio nos próximos 2 a 3 anos? Tem alguma Tá, meta, então, um alvo? tá, o que eu tô planejando, né? Que eu planejei a curto prazo é eu tá bem, por exemplo, um ano aí e tal, para mim tá bem estabilizado com clientes, né? Com bastante clientes. Agora, há 2 anos, 3 anos aí, qual é o meu plano de negócio, né? Porque assim, você não consegue você não consegue ganhar muito dinheiro trabalhando de handyman ali, só você com a sua vozinha, você vai ganhar, mas vai ter um limite, né? Então assim, o que eu quero fazer, e essa é a minha visão de negócio, né? Eu quero fazer bastante cliente primeiro, e aí depois eu vou contratar gente para trabalhar comigo, e depois eu vou ensinar essas pessoas a trabalharem sozinhas. Essa vai ser uma nova fase da minha vida, né? Porque por enquanto eu nunca contratei ninguém, né? Eu não sei como é ainda, vai ser uma coisa nova, mas eu quero chegar nesse ponto, né? Então eu planejo isso para que eu quero chegar no ponto do quê? Do negócio trabalhar sozinho, sem precisar de mim. Esse eu acho que é o objetivo, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas dizem que tem seu próprio negócio e que é o chefe do próprio negócio, que é eu sou o dono da minha empresa, mas na verdade a empresa é dono dele, É, ele é o do chefe. funcionário dele Ele mesmo, é né? funcionário dele mesmo. Então, assim, se ele sair, a empresa acabou. Não existe mais empresa. Então, assim, o meu objetivo é fazer um plano de negócio bem estruturado para que eu consiga deixar pessoal trabalhando para mim, né? Inclusive na parte administrativa e na parte de gerenciamento também, né? Mas tudo vai começar, né, no degrauzinho ali e tal, cada degrau. Primeiro vai ser um funcionário, depois vai ser mais um funcionário de repente, aí depois eu passo para uma pessoa tomar conta e aí eu fico como um CEO ali, uma pessoa só, né, que vai estar administrando, organizando. E esse é o meu objetivo. Por quê? Porque esse é uma entrada que eu tô tendo no mundo dos negócios, mas eu não me vejo trabalhando disso, sei lá, 10, 15 anos, 20. Não, eu quero fazer mais negócios, né? Então eu tô aprendendo, até por isso que eu escolhi uma franquia,
né? Porque você teve um desafio muito maior que o meu, né? Porque o seu desafio foi de estruturar tudo. O meu, como é uma franquia, já está estruturado, Sim. né? Eles fazem a Já tem o que propaganda, eles funciona, o que pegam não os, funciona. você entendeu? Então, assim, eles pegam, eles me dão os clientes, né? Então, assim, eu não vou precisar ficar fazendo site, fazendo propaganda, eu não vou precisar ficar. Então, assim, ele já tem ele já tem um site, ele já tem os clientes, eles vão captar os clientes, eles têm uma secretária que vai atender o telefone, entendeu? Então, assim, o número que está na minha van, lá no adesivo na minha van, é o número que vai cair direto para a secretária deles. Então, que eles já têm, então eles vão atender e vão buscar para mim, vão fazer. Então, eu só vou ser o cara que vai estar rodando e fazendo, né? Então, por que eu escolhi esse modelo primeiro? Para mim aprender como funciona, para mim saber como entrar nesse, né, nesse jogo e falar, deixa eu ver como funciona, como é que é, e aí depois, futuramente, claro, eu vou, mas meu objetivo futuramente é ter mais negócios, né? Eu não quero ficar só em uma coisa, eu não quero só ter handyman, eu quero fazer mais coisas, aí de repente, sei lá, para outras áreas. Isso vai depender, mas meu objetivo é esse, é trabalhar para mim poder sair dessa empresa e deixar ela rodando. Então, acho que se eu for resumir bem resumido, é construir um bom business para mim poder sair dele e para Sim, mim só colher fruto dele depois. sim, sim. É, eu vi um vídeo do Brigadeiro, Marcelo Brigadeiro, uns dias desses, aí ele, na parte do vídeo lá, ele fala que um bom negócio atrai outros bons negócios, né? Então esse que é o pulo do gato, né? O jump of the cat. É, Com você certeza. não, você precisa acertar uma vez, né? É o que ele fala, né? Você precisa acertar uma vez, criar um bom negócio uma vez. Depois, cara, você vai atrair outros bons negócios, né? Você não tem que ficar acertando toda vez. Você acerta uma vez e aquilo vai te abrir portas para outros negócios. Com certeza, inclusive essa área de handyman é uma área que abrange muita coisa, né? Então, assim, de repente, tipo builder, de repente, sei lá, qualquer parte na área de builder, de carpete, de concreto, então, assim, tem muita coisa que eu vou poder estar aprendendo ali nessa área. Inclusive, eu já fiz alguns networks, já peguei alguns contatos, já comecei a conversar com pessoas, com builder, com pintor, com pessoa que faz. Por quê? Porque quando você faz essa rede, né, de contato e você conhece bastante gente, sempre vai ter oportunidade. Inclusive, eu estava conversando com um rapaz aí e ele disse para mim, cara, tem um amigo meu de Auckland que ele não sabe fazer nada. Tipo assim, ele não é profissional em nada. Não é que não sabe fazer nada, né? Ele não é profissional em nenhuma área, mas ele sabe conversar e vender. Então ele vai, ele fala com o cliente, só que ele fala, não, eu vou fazer para você como se fosse ele, mas ele conhece um pintor, conhece um isso, conhece um aquilo, então ele só vai passando o serviço, ele ganha o dinheiro sem Sim, só é conversando um com o gerente de cliente, projetos. né? Eu conheço alguns É isso caras aí. que ganham muita grana fazendo isso. O cara, É, ele é um canalizador. Ele exato. só canaliza nele e sai distribuindo para quem ele conhece. E pronto. E esse é o negócio, na real, né? Porque Com no certeza. final do dia, cara, ninguém quer estar ali 100%. Porque quando você chega nesse nível de você. Qual é a métrica, por exemplo, quando alguém me fala, eu tenho um negócio. A minha régua pessoal, né? Aí eu trago assim para mim, o pessoal, como eu avalio se realmente a pessoa tem um negócio? Quando alguém chega para mim e fala, eu tenho um negócio. A minha régua pessoal é, cara, se você sair do negócio amanhã, ainda existe negócio? Ou acaba? Exato. Se ainda existir, ok. Aí eu concordo, acredito que você tem um negócio. Mas se não, né, eu acho que esse é o objetivo, é você chegar nesse ponto, porque aí é onde você vai destravar todo o potencial de ter um negócio. Que é o quê? Você destrava Exato. todos os perks, né? Todos os benefícios. Porque até então, até você chegar à jornada, você vai subindo, cara, é pancada, 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 até você chegar no platô, aí você começa a colher. Que é o quê? Mais tempo livre para você fazer coisas, outras coisas, se dedicar a algum hobby que vai te trazer realização pessoal, né? Ou até mesmo profissional. E para a parte de se envolver com algum projeto social, por exemplo, que é algo que vai te dar realização, né? Perfeito. E qualidade de vida para passar com seus entes queridos, né? Então você precisa alcançar esse nível para que você usufrua desses benefícios, né? Então esse é o grande objetivo. Se não for para chegar lá, para que empreender, cara, né? É Que eu me verdade, questiono. Se concordo. for só para tomar pancada e não chegar nunca no ponto que você vai usufruir, para que empreender, né? É perfeito, porque muitas pessoas
elas acham que o dinheiro, né, que é a parte boa do negócio, mas é uma parte boa, mas não é a completa, porque muita gente tem muito dinheiro, mas não tem tempo, né? Eles têm muito dinheiro, mas eles não conseguem desfrutar do dinheiro. Eles não conseguem sair, eles não conseguem passear, eles não conseguem, porque eles estão muito focados no business É, deles e tá, e começa a envelhecer e tá estressado e tal. Então, assim, eu acho que, como eu disse, né? Volto naquela, o sucesso para mim é natural, né? Uma coisa que vai funcionar e da forma como tem que ser, e tem que ser uma coisa natural, tem que ser uma coisa que plantar, regar, colher, né? Eu sei que é muito simples falando, né? Tem muita coisa que envolve ali, né? Muito processo, né? Muita coisa que é difícil também, mas como você disse, o sucesso é quando você consegue ter um tempo livre, cara. Muita gente trocaria, né? Tipo, o tempo livre por pagaria, né? Para ter o tempo sim. de volta, né? Então, pagaria milhões para ter um ano a mais na vida, né? Então, acho que esse é o ponto. O dinheiro é um facilitador. O dinheiro, eu acho que pra que que o dinheiro é importante, né, nesse caso? Pra você comprar tempo, cara. Pra mais nada. Exato, O dinheiro, ele só, exato. ele, a grande importância do dinheiro no business é pra quê? Pra você comprar tempo. É pra você poder colocar um CEO ali no seu lugar, quando você chegar nesse nível, né? E, cara, tirar um ano sabático, tirar férias, Isso aí, se envolver com outros projetos, né? Então, assim, acho que o dinheiro, a única importância do dinheiro é isso, é comprar tempo. com certeza. Show de bola, mano. Cara, e qual conselho você daria para quem tá aí com uma ideia engavetada, que ainda não teve coragem, está ali tentando, quero sair do emprego, não quero. O conselho para alguém criar a coragem de começar. Olha, eu poderia dizer que a parte que a parte principal, né, como a gente já falou aqui, que eu incentivaria o pessoal a investir, né, tudo que tem nele mesmo, sabe? Tipo assim, não querer investir em coisas, em business, em tal, sem antes investir em você mesmo, né? Porque o que acontece? Eu dei esse pulo, né, esse jump aí de uma vida normal, né? Assim, eu digo normal como fazer, tipo, de CLT, né? Vamos falar CLT, ou tipo de trabalho, casa e paga conta e tal, para essa mentalidade de empreender, de querer fazer alguma coisa, quando eu comecei a me tratar, quando eu comecei a olhar para mim, né? Ver quem eu era e me achegar a Deus, né? E comecei a tratar minha parte espiritual, emocional, né? Então, assim, eu sei que tem muita coisa que envolve, né, no business, mas eu acho que a base, né, o principal, se eu pudesse dar um conselho, seria seja uma pessoa que tem uma base boa. Que o que seria a base, né? É você estar bem com você mesmo, é você estar pronto para o desafio, é para você estar pronto para a pancada e pronto para viver a vida como ela é, né? Porque muita gente acha que problema é uma coisa que está correndo do problema, né? Como eu disse aquele exemplo, voltando àquele exemplo da Bíblia, né? Que quando você pede paciência, Deus dá tribulação. Não é que Deus está te castigando, é que Ele fala para você chegar na paciência, o processo é provação. E para você chegar no sucesso, o processo é problema. Você vai ter que solucionar problema, você vai ter que fazer isso. Então, assim, quando você investe em você mesmo, tudo que você tem, as coisas vão acontecendo, cara. E eu sou exemplo disso, né? Porque até quando eu pensei em abrir esse negócio meu, é, acho que você já até sabe, né, disso, mas pro pessoal que tá vendo o vídeo aí, eu tive que eu dei um passo de fé, cara, praticamente, porque eu não tinha dinheiro. Eu não podia. Eu falar assim, eu tenho tanto para investir. Eu não tinha nada para investir. Meu dinheiro já tinha investido na empresa da minha esposa, tava com uma reservinha ali, né, que não pode tirar, que é da família e tal. Mas eu falei, cara, eu vou fazer. Aí, tipo assim, com que dinheiro? Eu falei, não sei, mas eu vou fazer. Então eu comecei a fazer ligação. Aí eu comecei a fazer ligação, cara, ó. Como é que é aquela franquia lá e tal? Não, não, então você precisa da van, precisa disso. Eu falei, então eu vou. Então, assim, eu comecei a correr atrás, mesmo sem dinheiro, cara. E aí eu comecei a ligar, porque assim, ó, o que acontece? No meio do caminho, Deus vai te dando as dicas. Vai falar assim, liga pro seu pai. Eu pensei, eu vou ligar pro meu pai, conversar com ele, para ver se ele pode me ajudar e tal. Ele, não, pode deixar que eu vou pagar, faz financiado a van que eu vou pagar para você. Eu falei, nossa, obrigado, pai, legal. E aí depois falei com um amigo meu amigo, você tá precisando de grana, cara? Vou te emprestar uma grana aqui, cara, tal. Eu falei, não, mas como assim? Ele falou, não, eu vou te dar um dinheiro. Então, assim, as coisas foram acontecendo, né? Talvez por um outro momento a gente fala sobre esse milagre que aconteceu, né? Mas, assim, e depois no final faltou uma grana e a própria franquia falou, não, a gente vai financiar para você com juros de 2,5%.
ao ano. Eu falei, meu Deus do céu, tipo, o que tá Caraca. acontecendo? Então, assim, foi uma coisa, cara, que foi uma coisa que eu sou prova disso, né? Isso aconteceu na minha vida, né? Que eu não gastei $1 para comprar essa franquia e para comprar a minha van, né? Para a franquia e tal. Não gastei zero, nada, um centavo de dólar não gastei. Foi tudo na questão de conversa, de correr atrás. Por isso que eu disse que a sorte é quando você está se movimentando. Deus ele vai te ajudar enquanto você estiver andando, Sim. enquanto você estiver indo, né? Porque se você ficar parado e orando, Senhor, me manda dinheiro que eu vou abrir meu negócio, me ajuda aqui que eu preciso. Você não está andando, você não está procurando, você não está buscando, você não está ligando, você não está falando com pessoas, você não está naquele movimento, entendeu? Então, se eu pudesse dar um conselho, né, para quem está começando agora, que quer abrir seu próprio negócio, primeiro investe em você mesmo. Primeiro seja emocionalmente forte, seja espiritualmente forte e seja fisicamente forte também, né? Esteja bem com você mesmo, corpo, alma e espírito, como a gente disse. E aí no segundo passo é arrisca, vai para cima, Começa, né? começa a fazer as coisas, começa a Começa a fazer ligar, algo, né? começa a perguntar, Faz as se primeiras move. coisas, é. Isso, é isso que eu diria Não, para muito você. bom, cara. Perfeito. Concordo, assim, é, as portas foram se abrindo a partir do momento que você decidiu pegar o telefone, fazer a primeira ligação, fala com um, pergunta da franquia como é, liga para outro, olha no site, né? E se eu puder fazer um adendo, eu digo assim que, cara, começa a se mexer porque pode ser que o objetivo tá mais fácil do que você imagina que esteja, né? No seu caso, você comprou um negócio financiado pela entidade que te vendeu, né? Cara, assim, muito mais fácil do que você imaginou que seria, né? Muito mais, Mas muito porque mais. você começou a se mexer, você começou, né? Então, acho que é isso, cara. Começa a se mexer, começa a tomar os primeiros passos, que aí os próximos vão se revelando e pode ser que o destino tá muito mais próximo do que você já imaginou, Com né? certeza. Então, esse é o meu adendo também, meus 2 centavos. Show, show. E, cara, tá muito top a entrevista até aqui, mas eu tô vendo Top aqui que eu demais. já sei lá, estamos aqui mais de 1 hora, eu acho, né? Não, tá tranquilo, cara, Cara, tranquilo, irmão. pra gente encerrar então, cara, qual foi o melhor conselho que você já recebeu desde que você começou a empreender? Ou talvez nem mesmo na sua fase de começar a empreender. Talvez algum conselho passado. Qual foi o melhor conselho aí que você já recebeu, que você aplica na vida? Cara, eu acho que é praticamente o que a gente já falou, né? Eu acho que o melhor conselho que eu recebi, de verdade, foi que eu teria que investir em mim mesmo, sabe? Que foi assim, investe em você mesmo, é, e as coisas você vai ver que vai melhorar, se você vai começar a ter uma visão diferente de mundo, do que está acontecendo, da sua família, você vai ter uma visão diferente do trabalho, você vai ter uma visão diferente do mundo, né? Como um todo. Então, acho que o que me marcou muito até hoje e o que eu sempre falo para as pessoas, né? Investe em você mesmo, sabe? Pega tudo que você tem, tudo que você tem, essa energia que você tem, tudo aquilo que você está com essa empolgação de fazer alguma coisa e põe em você, sabe? Investe em você, faz uma rotina, né? Uma rotina do seu dia a dia, entre em desafios, sabe? Entrar em desafios é muito importante, porque você começa a treinar sua mente para ser desafiado. Eu não tinha corrido, eu nunca corri na minha vida. Na verdade, eu nunca tinha feito uma corrida na minha vida. E aqui eu pus um desafio na minha vida. Falei assim, esse ano, foi o ano passado isso. Falei, esse ano eu vou correr uma maratona. Eu não sei quando, mas eu vou correr. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a correr todo dia 5 quilômetros, me inscrevi numa uma corrida de 10 quilômetros, depois me inscrevi numa de 17, e depois, por último, eu fiz a maratona de 42 quilômetros, cara. E É assim, com nunca tinha 42 corrido, cara. quilômetros. 42 Que quilômetros. Eu loucura, levei cara. 4 horas e 23 minutos para terminar a corrida. E assim, é uma coisa assim que muda a sua mentalidade, porque você fala, cara, eu posso fazer o que eu quiser, sabe? Tipo assim, eu nunca tinha corrido, no começo eu, tipo, quando eu comecei a correr, eu comecei a cansar e eu fui me adaptando, fui aprendendo, fui melhorando, e isso você traz para a vida, Começa a né? negociar com você mesmo, né? Com Isso, cansaço, eu com queria, cara, mental. Mais difícil, você começa a negociar com o seu psicológico. não, teve corrida, acho que na de 17 quilômetros, que eu vacilei na largada ali, queria correr mais na frente.
que quando chegou nos 10, nos, sei lá, acho que 10, 11 quilômetros, eu queria me jogar num barranco ali para falar que eu caí e saí da corrida. Então, assim, é todo esse esforço que você faz para você crescer, né? Isso te faz mais forte para você gerar, para você tomar conta de um business, para você abrir um negócio, para você entrar num desafio de business, né? Porque eu vou te falar, cara, se você está pensando que você vai sair do seu emprego para trabalhar para você mesmo e vai ser mais fácil, essa é uma ideia totalmente errada. É totalmente ao contrário, né? Você vai sair do seu trabalho e vai ser bem mais difícil. Eu não estou dizendo que a recompensa vai ser menor, mas vai ser muito mais sacrifício que você vai ter que fazer, vai ser muito mais coisa que você vai ter que fazer sozinho e você vai ter que pedir muito mais ajuda, você vai ter que aprender muito mais, vai ter que ler mais, vai ter que trabalhar mais, né? Principalmente no começo. Então, assim, você está preparado para um desafio, para uma coisa que você está preparado, está com mindset, né? Você está preparado para isso, é importante. Então, acho que o conselho melhor que eu tive, assim, na questão de business, de pessoal, invista em você mesmo, primeiro, né? E viva o reino de Deus, cara. Isso eu também poderia dizer que porque o reino de Deus é o princípio de tudo, né? Então, quando você vive o reino de Deus, você vive a natureza, você vive o que é natural. Porque o reino de Deus não é uma coisa espiritual, é uma coisa natural. A gente vive isso hoje, eu vivo isso hoje, e eu consigo me adaptar em qualquer situação. Eu uso os princípios bíblicos para me ajudar, para crescer, para tomar decisão, né? Para vencer naqueles momentos que eu acho que não tem como. Eu falo, não, isso é uma coisa natural, não tem nada de demais nisso, né? Deus já falou que a gente vai conseguir vencer por causa disso, e é isso, isso, isso. Então, tem ali o manual da vida, que na minha opinião a Bíblia é o manual da vida, e eu sigo isso, cara. Então, acho que se você estiver forte, como a gente comentou aqui, se você for uma árvore forte, enraizada, fruto vai vir naturalmente. E você não vai precisar se esforçar e querer, né? Ah, nossa, o que está acontecendo? Estressar. Não, nada disso, nada disso. Vai ser difícil, não estou falando que vai ser fácil, mas quando você muda sua mentalidade, tá bem na corpo, alma e espírito, as coisas acontecem naturalmente. Cara, excelente. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Cara, essa foi a minha última pergunta, né, pra você. E assim, cara, foi assim, inspirador e me abriu, né, muita a cabeça também pra muita coisa, né? E assim, acho que meu principal foco aqui nesse canal, com essas entrevistas, é é ser um canal de conhecimento, de transmitir conhecimento. Ao mesmo tempo que eu absorvo, né? Com cada entrevistado que eu planejo trazer aqui, eu vou absorver conhecimento, mas eu quero que esse conhecimento flua também através desse canal, para que possa alcançar outras pessoas que precisam ouvir isso aqui. Cara, foi maravilhoso. Você foi o primeiro entrevistado do canal. Então, assim, cara, muito legal mesmo Uma ter honra, uma você honra. aqui, porque eu falei, cara, é, o Júnior vai ser o entrevistado perfeito, assim, pra abrir o canal. Abrir com o pé direito, né, mano? Então, assim, Top, cara, cara, que bom. queria te agradecer demais pelo tempo aqui. Hoje é sábado, né? Sábado à noite é o tempo de poderia estar aí com a tua família, jantando, comendo uma pizza, mas você se dedicou abdicou desse tempo pra estar aqui. E, cara, muito bom, muito obrigado. Uma honra mesmo ter tido essa conversa aqui. Foi uma hora, assim, que, cara, pareceu que foi 5 minutos, mano. A gente Foi, pudesse foi, Poderia ficar aqui mais horas aqui, só dissertando aqui, cara, que ia ser prazeroso demais. Só que a gente tem não, que eu que finalizar. agradeço. É isso aí, não. Eu agradeço também por essa oportunidade de estar aqui com vocês aí, né, podendo compartilhar. Eu acho que isso é uma parte importante também, né? A gente compartilhar, a gente dividir o pão, né? Tudo que eu aprendi hoje foi ouvindo pessoas também que é sobre negócios, sobre Deus, né? Então acho que o compartilhar o pão é necessário também, né? Isso é reino de Deus. Então assim, eu fico feliz de poder ajudar, né, alguma pessoa que está assistindo aí, que tem alguma dúvida sobre negócio, de estar ajudando o seu canal também. Espero, isso é muito inspirador e isso é muito bom também, a gente poder ajudar pessoas, né? Então, eu tenho certeza aí que o canal vai crescer muito e que vai ter muitos frutos disso também. Amém, mano. Amém. Muito bom, irmão. E assim, o convite tá aí, cara. A hora que você quiser voltar, que você quiser voltar, tá de portas abertas o canal.
né? Quando você estiver naquela fase aí um pouco mais maturada, né, da empresa, talvez daqui alguns meses, né? Pode ficar à vontade para voltar aqui, dar um update aqui pro pessoal, beleza? Com certeza, com E, certeza. e para encerrar, fica aí, toma o teu tempo livre aí, tá aberto aí, se quiser falar alguma última mensagem, deixar um recado, não sei, redes sociais, pode ficar à vontade, mano, o espaço é seu. Eu agradeço aí, né, você, a oportunidade. Eu acho que a gente falou muito aqui, eu fiquei muito feliz de poder compartilhar, né, essa mensagem, né, a mensagem do reino de Deus também. Eu acredito que a gente nunca deve separar as coisas, sabe? Eu acho que o reino de Deus, na minha opinião, é a base, né? É o princípio. Então, eu acredito que quando você está bem com você mesmo, como a gente já falou, né, e com Deus, as coisas fluem, né? Se arrisque, né? Você que está assistindo aí, que quer abrir uma empresa, se arrisque, vai para cima, né? Começa a fazer as coisas, se cuida e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas é isso aí, eu acho que futuramente aí, quando a gente voltar a falar de novo, eu vou ter aprendido mais, vou ter errado mais e vou poder compartilhar mais, né, minhas experiências com, né, como, como handyman aqui, né, no canal. E vai ser uma outra conversa de 1h30 que vai parecer 5 minutos também, com É isso certeza. aí, mano, é isso aí. É bom, então é isso. Agora só deixando um recado, pessoal. Pessoal, você que assistiu essa entrevista, gostou, se isso te trouxe algum valor, se sentiu, você teve algo que te agregou, se sentiu inspirado, dá um like aqui no canal, considera se inscrever, envia essa entrevista para alguém que precisa ouvir, precisa beber desse conhecimento aqui, né? Porque isso aqui realmente é um conhecimento amplo e válido. Então, fica a dica, se inscreve aqui, ativa o sininho. Vou trazer vídeos como esse, entrevistas como essas toda semana, pelo menos uma vez por semana, entendeu? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência até aqui. Vejo vocês na próxima. Valeu! Valeu!